Imagine só, um dos maiores nomes da literatura mundial, conhecido como George Orwell, veio ao mundo em 25 de junho de 1903, sob o nome de Eric Arthur Blair em Motihari, uma joia escondida na região de Bengal, então parte do imenso e poderoso Império Britânico. Era um lugar de contrastes, onde a beleza exótica se misturava com os interesses coloniais de uma época em que a Grã-Bretanha ditava as regras do comércio global. Seu pai, Richard Wolseley Blair, nascido em 1857, embarcou para a Índia aos 18 anos, atraído pela promessa de uma carreira promissora no serviço civil britânico. E que carreira! Como agente responsável pela produção de ópio, um negócio não apenas lucrativo, mas estratégico para a coroa. Ele supervisionava uma operação que enchia os cofres do império, especialmente com as exportações para a China. Um trabalho que, embora controverso hoje, na época era visto como uma posição de prestígio e influência. Do outro lado dessa história estava Ida Mabel Limousin, uma jovem de apenas 21 anos quando se casou com Richard. Filha de um comerciante francês e uma inglesa, ela cresceu em Moulmein, na Birmânia, em uma família próspera, donos de negócios que floresciam nas colônias. Antes do casamento, Ida trabalhava como governanta, mas seu destino mudou quando conheceu Richard, um homem quase 2 décadas mais velho, mas que lhe ofereceu uma vida estável e a promessa de um futuro ao seu lado. Juntos eles formaram uma família. Primeiro chegou Marjorie, em 1898, e 5 anos depois, em 1903, nasceu Eric, o futuro Orwell. Os Blair tinham raízes aristocráticas que remontavam ao século XVIII, mas quando Eric veio ao mundo, a fortuna da família já não era a mesma. Ainda assim, eles mantinham o status de classe média alta, mesmo que as dificuldades financeiras começassem a se fazer presentes. Eric não teve uma infância de luxo, mas também não lhe faltaram oportunidades, pelo menos não as que realmente importavam para moldar seu gênio. Em 1904, ainda pequeno, ele partiu com a mãe e a irmã para a Inglaterra, enquanto o pai permanecia na Índia. Frágil desde cedo, Eric lutava contra problemas respiratórios que o acompanhariam pela vida toda, uma sombra constante sobre sua saúde. No final de 1905, a família se estabeleceu em Henley-on-Thames, um refúgio tranquilo em Oxford City. Ali, apesar de sua natureza introvertida, o menino desenvolveu uma relação especial com a mãe, da qual se tornaria o filho predileto. Com o pai, no entanto, a conexão era mais distante, um abismo que só começaria a se fechar anos depois, quando Richard, já aos 55, se aposentou e voltou definitivamente para a Inglaterra em 1912. Antes disso, em 1907, Richard havia feito uma breve visita à família, tempo suficiente para que Ida desse à luz sua terceira filha, Avril, em 1908. Enquanto isso, a Inglaterra que Eric conhecia era um lugar de aparente tranquilidade, onde crianças brincavam livremente nas ruas e o rei Eduardo VII, com seu carisma e otimismo, parecia personificar uma era de prosperidade. O Império Britânico estava no auge, suas rotas comerciais moviam riquezas dos 4 cantos do mundo para Londres, e homens como Richard Blair eram peças-chave nesse tabuleiro global. Mas nem tudo eram flores. Mesmo em meio à paz, sinais de tensão já se desenhavam. Eric, ainda criança, ouviu falar do naufrágio do Titanic em 1912, um desastre que abalou o mundo. Pouco tempo depois, em 1914, a Primeira Guerra Mundial irromperia, pôs fim à ilusão de segurança que marcará sua infância. Desde cedo, no entanto, Eric mostrou um dom excepcional. Apaixonado por livros, ele devorava histórias e já demonstrava um talento literário precoce. Sua mãe, ambiciosa, não poupou esforços para garantir-lhe uma educação de qualidade. Assim, em 1911, aos 8 anos, ele foi enviado para St. Cyprian's, uma escola preparatória em Sussex, conhecida por formar jovens para as melhores instituições do país. Lá, o currículo era rigoroso, latim, grego, história, matemática e, claro, o inglês que mais tarde se tornaria sua arma mais poderosa. Eric se destacou não apenas nos estudos, mas também no cricket, revelando uma disciplina e uma inteligência que chamavam a atenção. Enquanto isso, a família se mudava para Shiplak, uma vila pitoresca próxima a Henley, onde ele travou amizade com os irmãos Budicon, Jacinta, Prosper e Guinevere. Com Jacinta, especialmente, compartilhava a paixão pela literatura. Aos 11 anos, o menino já sonhava em ser escritor, inspirado por Shakespeare, e chegava a ler suas próprias peças para a amiga, com uma convicção que surpreendia até os adultos. Quando a guerra estourou em agosto de 1914, Eric testemunhou a euforia patriótica que tomou conta do país.
Ele via jovens se alistando nas estações, ávidos por servir a pátria, e contagiado pelo clima, escreveu um poema inflamado, convocando os ingleses a pegarem em armas. A composição foi publicada no jornal local e até lida em sua escola, onde foi recebida com entusiasmo. Anos depois, porém, Orwell olharia para trás com amargura. Em um ensaio não publicado em vida que só viria à luz em 1968, ele revelaria as duras condições de Saint-Cypriens, a comida ruim, os castigos físicos e o favoritismo velado aos alunos de famílias abastadas. Mas essas experiências, por mais difíceis que tenham sido, foram o caldo de cultura que forjou um dos maiores críticos sociais do século XX. Afinal, foi na tensão entre o privilégio e a diversidade, entre o sonho e a realidade, que Eric Arthur Blair começou a se transformar em George Orwell. É fácil questionar se suas críticas a Saint-Cypriens não teriam sido exageradas. Afinal, a memória é uma traidora que distorce o passado com as lentes do presente. Mas pouco importa se cada detalhe era literal. O que importa é que aquelas cicatrizes reais ou ampliadas moldaram um homem que jamais se contentaria com meias-verdades. E, no entanto, o jovem Eric não se deixou abater. Pelo contrário, enquanto alimentava seu desdém pelas hipocrisias do sistema, ele brilhava onde podia. Em 1915, conquistou o prêmio de inglês da escola. No ano seguinte, o de clássicos, uma vitória ainda mais doce, pois lhe rendeu uma bolsa para o Wellington College. Mas Orwell não era homem de se conformar com o segundo melhor. Prestou o exame para Eton, o templo da elite britânica, e ficou em 13º lugar. 12 vagas. Uma espera. Uma oportunidade que, como tudo na vida daqueles que se recusam a desistir, acabaria por chegar. Em janeiro de 1917, após um breve período em Wellington, a tão sonhada vaga em Eton se abriu. Fundada em 1440 por Henrique VI, a instituição era, e ainda é, o berço dos que governariam o império. Lá, entre os muros que formaram primeiros ministros e generais, Eric Blair viveu uma existência paradoxal. Como King's Scholar, estava isento de taxas, mas não das hierarquias invisíveis que separavam os abastados dos bolsistas. Ele não pertencia inteiramente àquele mundo, e sabia disso. Sua voz, anos depois, traria uma nostalgia tingida de ironia. Eton lhe dera privilégios, sim, mas também a consciência aguda de que era um intruso entre iguais de nascença, não de mérito. Ainda assim, ali ele respirou. Pela primeira vez, pôde se dedicar aos estudos sem o peso da sobrevivência diária, ou assim parecia. A realidade, porém, era mais cruel. O menino que devorava Chesterton, Wells e Lawrence, que sonhava com Oxford e trocava poemas com Jacinta Buddicom, viu suas notas despencarem. Último colocado em latim, foi rebaixado para uma turma menos exigente. O sonho universitário, que sua mãe apoiava com fervor, esvaía-se como fumaça. Seu pai, pragmático, tinha outros planos. O serviço colonial, a tradição familiar, a segurança de um cargo no império. Enquanto isso, o mundo ardia. A Grande Guerra, que em 1914 fora recebida com euforia patriótica, agora se arrastava em trincheiras lamacentas, devorando uma geração. Em Eton, os professores jovens haviam partido para a frente, em seu lugar, velhos mestres eram convocados do aposento. Os alunos, cada vez mais distantes do conflito, viviam uma normalidade surreal, como se a história, com sua fúria, pudesse ser contida além dos portões da escola. Mas a guerra não poupou nem mesmo os Blair. Em 1917, aos 60 anos, Richard alistou-se como segundo-tenente e embarcou para a França. Ida, sua esposa, foi servir no Ministério de Pensões em Londres. A casa em Henley, alugada, deixou Eric e Avril aos cuidados dos Buddicom, onde o rapaz refinou seu gosto pela literatura e, quem sabe, pela rebeldia. Quando a guerra terminou e Richard voltou, em 1919, pouco havia mudado no horizonte de Eric. Seus dias em Eton estavam contados e o futuro, uma incógnita. Ele queria a universidade, o pai, o serviço público. No fim, como sempre, a autoridade paternal prevaleceu. Sem notas para uma bolsa em Oxford ou Cambridge, restava-lhe o caminho traçado, a Índia. Em junho de 1922, poucos dias após completar 19 anos, Orwell prestou, e passou, no exame para a Polícia Imperial Indiana. Não era o destino que sonhara, mas era uma saída. E como todo homem que carrega consigo a semente da insatisfação, ele soube transformar até mesmo a derrota em matéria-prima. Pediu para ser enviado à Birmânia, terra onde sua mãe passará a infância, onde sua avó ainda vivia. Depois de um último verão com os Buddicom, embarcou em Liverpool em outubro daquele ano. Um mês depois, desceu em Rangoon, a capital dourada pelo sol tropical,
e seguiu de trem para Mandalay, onde o aguardava o colégio de treinamento policial. A Birmânia que Orwell encontrou em 1922 era um território ainda ferido pela conquista britânica de 1885, quando tropas indianas e inglesas tomaram o Palácio Real e depuseram o rei Thibaw. O império justificara a invasão com promessas de progresso, acesso a arroz barato, madeira, petróleo. Mas a realidade era outra. O sistema político tradicional fora demolido. A colônia anexada à Índia era governada com mão de ferro militar. Quando Orwell chegou, a resistência local fermentava. A população minguava, a criminalidade explodia. Em 1924, registraram-se 800 assassinatos em um só ano. As prisões abrigavam 16 mil detentos. E para um europeu recém-chegado, o país devia parecer um pesadelo exótico. O calor úmido das monções, a ameaça constante de tigres e cobras, que matavam mais de 100 pessoas por ano, uma cultura que desafiava todos os seus referenciais. Mas Orwell não era homem de se amedrontar com o desconhecido. Aprendeu birmanês com uma velocidade impressionante, a ponto de conversar fluentemente com monges e camponeses. Demorou, porém, a compreender o que aqueles homens e aquelas terras realmente lhe ensinariam. A lição viria não dos livros, mas da experiência brutal de ser, ao mesmo tempo, opressor e testemunha. E ela mudaria tudo. Orwell não era um homem feito para a rotina burocrática ou para as noites regadas a uísque entre oficiais coloniais. Enquanto seus colegas se afogavam em álcool e conversas vazias, ele permanecia à parte, observando com um distanciamento que beirava o desconforto. A polícia birmanesa tinha fama de ser festiva, mas ele não. Não por desdém, mas porque sua mente já estava em outro lugar, nas ruas poeirentas de Momen, nos rostos sulcados dos camponeses, na hipocrisia que via se desdobrar diariamente sob o sol implacável da Ásia. E foi assim, entre a indiferença dos superiores e a curiosidade dos subordinados, que ele começou a entender que aquele mundo não era seu. Sua primeira missão o levou a Muangma, onde o delta do Irrawaddy se estendia como um espelho verde sob o céu pesado de monções. Aos 21 anos, era o segundo em comando de uma delegacia com 20 ou 30 homens, alguns leais, outros corruptos, todos marcados pela mesma resignação de quem sabe que a lei, ali, é apenas um verniz sobre a força bruta. Mas Orwell não se contentava com a superfície. Enquanto inspecionava vilarejos em busca de informações, um eufemismo para espionagem colonial, ele anotava tudo: os olhares de desconfiança, as mentiras polidas, a pobreza que não se esconde atrás de sorrisos. Cada detalhe era um fragmento de uma verdade maior, que ainda não conseguia nomear. A transferência para Tantai, a apenas 50 quilômetros de Rangoon, deveria ter sido um alívio. Mas as 2 dias de viagem em um vapor superlotado, com o ar úmido grudando na pele, eram um lembrete de que a distância, na Birmânia, não se media em milhas, mas em graus de isolamento. Como subdivisional officer, sua autoridade era absoluta, e absolutamente ilusória. Ele podia prender, podia interrogar, podia ordenar, mas não podia escapar da sensação de que a cada decisão, traía algo em si mesmo. Foi em Serion, porém, que o sistema o recompensou. Promovido a assistente do superintendente distrital, ele agora protegia os interesses da Burma Oil Company, aquele monstro de aço e fogo que sugara a riqueza da terra enquanto os trabalhadores birmaneses mal conseguiam alimentar suas famílias. O paradoxo não lhe passou despercebido. Ele, um funcionário do Império, era também seu crítico mais ácido. Serion, com suas vistas para o Rio Bago e seus clubes exclusivos para europeus, oferecia-lhe o conforto que tanto buscava, e a hipocrisia que tanto o enojava. Era como se o Império, em sua generosidade perversa, lhe desse uma varanda para contemplar a própria decadência. Mas a Birmânia ainda tinha mais lições a lhe ensinar. Em Momen, onde o ar cheirava a sal e a podridão dos mangues, ele reencontrou a família, a avó, a tia, rostos que lhe lembravam de um mundo que já não era seu. E então veio Kata, à beira do Irrawaddy, onde o rio serpenteava como uma metáfora de seu próprio destino. Ali, entre os sons dos templos budistas e o zumbido dos mosquitos, a dengue o derrubou. Julho de 1927. Febre, delírios, e a certeza de que aquele lugar o estava consumindo. Quando a licença médica chegou, não foi um alívio e foi uma sentença. 6 meses longe da Birmânia significavam 6 meses para decidir: voltaria como cúmplice ou como desertor? A escolha, quando veio, foi inevitável. Em setembro daquele ano, de volta à Inglaterra, ele anunciou à família que deixaria a polícia birmanesa. Não era uma fuga, era um ato de guerra. Seu pai, furioso, viu naquilo uma traição. Sua mãe, resignada, tentou entender, mas Orwell já estava além das expectativas alheias.
A Birmânia lhe havia dado algo mais valioso que um salário, uma causa. E a causa, ele sabia, não se escrevia em relatórios policiais. Escrevia-se em páginas amareladas de cadernos de bolso, entre xícaras de chá barato em pensões londrinas. Escrevia-se com as mãos sujas de tinta e a consciência suja de verdades inconvenientes. Quando desembarcou em Portobello Road, com roupas poídas e o bolso vazio, não era um ex-policial em busca de emprego. Era um homem em busca de uma voz. E o East End de Londres, com suas docas fedendo a peixe e seus pubs lotados de operários, seria seu próximo campo de batalha. Cada detalhe daquele diário de colheita era escrito com a urgência de quem sabe que a memória é um luxo para os que têm tempo. Ele anotava tudo. O cheiro acre do lúpulo nas mãos, as conversas roucas dos trabalhadores ao anoitecer, a maneira como o suor secava salgado na camisa quando o sol batia forte. Não eram apenas palavras, eram cicatrizes de uma vida que ele escolhera viver na pele, não nos livros. E os homens com quem dividia a jornada, aqueles rostos marcados pelo trabalho e pela cerveja barata, tornaram-se seus cúmplices numa experiência que não era turismo, nem pesquisa, era sobrevivência. Levaram suprimentos de Londres como se fossem soldados em campanha, pão duro, queijo rançoso, latas de sardinha que abriam com facas enferrujadas. O dinheiro era tão escasso que Orwell teve que engolir o orgulho e estender a mão para Southwold, pedindo ajuda à família. 10 shillings compraram-lhe um bilhete de terceira classe e a ilusão de que ainda havia algo como dignidade. Mas foi nos campos de lúpulo que ele encontrou a verdadeira generosidade, não em moedas, mas em migalhas de pão compartilhadas, em canecas de chá doce passado de mão em mão. Tentava imitar o sotaque cockney, arrastando as vogais como se fosse um deles, mas às vezes a máscara escorregava. A voz educada de Eton escapava, traindo sua origem, e os companheiros apenas balançavam a cabeça, sorrindo com uma pena que doía mais que o desprezo. Esse aí já foi alguém, murmuravam. Caiu no mundo, coitado. Mas não o tratavam como um intruso. Pelo contrário, dividiam com ele o pouco que tinham, como se reconhecessem nele um irmão de infortúnio. 15 dias de sol a pino, costas quebradas e mãos em carne viva. Quando finalmente recebeu o pagamento, um punhado de moedas que mal davam para um almoço decente, Orwell gastou 16 shillings num trem que o levou de volta a Londres, como se estivesse comprando não uma passagem, mas uma prova de que ainda podia escolher seu destino. O bilhete, amassado no bolso, era seu troféu. De volta à cidade, enquanto descarregava peixes podres no mercado de Billingsgate, escrevia à noite, à luz de um lampião que tremeluzia como sua própria sorte. As paredes do quartinho em Tooley Street suavam umidade, e o cheiro do Tâmisa invadia tudo, mas ali, entre ratos e baratas, nascia o livro que nenhum editor queria. Até que Leonard Moore, aquele anjo cansado dos escritores sem sorte, topou apostar nele. As Cullions Diary, esse era o título provisório. Um nome feio para uma verdade feia, foi parar nas mãos de T.S. Eliot, que o folheou com o desdém polido de quem lida com cadáveres literários. Interessante, mas curto demais, sentenciou. Orwell engoliu a decepção como engolia tudo, sem reclamar, mas sem esquecer. Enquanto isso lecionava em Altornes, uma escola de meninos onde o tédio era a matéria principal e os alunos, pequenos carrascos de gravata. O lugar mais abandonado por Deus que já pisei, escrevia Moore, enquanto corrigia redações com a mesma paciência com que limpava o cano de um fuzil na Birmânia. Foi em junho de 1932 que a sorte, ou o destino, ou aquele demônio que brinca com os homens de letras, finalmente sorriu. Gollancz, o editor que cheirava dinheiro em manuscritos sujos de terra, ofereceu 40 libras por Down and Out em Paris and London. 40 libras. O suficiente para pagar dívidas, comprar uísque barato e, quem sabe, respirar por um mês sem o peso da humilhação. Orwell aceitou, mas não sem antes rasgar o próprio texto, reescrevendo-o com a fúria de quem sabe que a verdade precisa ser afiada para cortar. Quando o livro saiu, em janeiro de 1933, o nome na capa não era Eric Blair, era George Orwell, um nome redondo em inglês que soava como um golpe de martelo em bigorna. George pelo santo padroeiro, Orwell pelo rio que serpenteava por Suffolk, levando consigo os sonhos dos homens que, como ele, haviam nascido para algo mais do que apodrecer em paz. Aos 29 anos, depois de 5 anos de exílio voluntário nos infernos da pobreza, ele era finalmente um escritor. Não um amador, não um sonhador, um homem cujas palavras eram lidas, discutidas, temidas. Down and Out vendeu, foi elogiado, virou assunto nos jantares daqueles que nunca haviam passado fome. Mas o sucesso não pagava o aluguel.
Orwell ainda dependia da caridade dos pais para sair de Tooley Street e se mudar para Arrow Road, onde as paredes não sangravam mofo e os vizinhos não cheiravam a desespero. A vida, como sempre, era uma negociação suja. Ele ensinava, escrevia, bebia e às vezes rezava na igrejinha anglicana de Reis, como se Deus fosse um credor a quem devia explicações. Os fiéis o viam como um homem sério, quase solene. Mais tarde, ele diria que a fé era um ópio tão bom quanto o socialismo, mas por enquanto, precisava daqueles bancos de madeira e da ilusão de que alguém, em algum lugar, ainda acreditava em redenção. O amor, porém, era outra história. Em Southwold havia cortejado Brenda Salkeld, filha de um professor espiritualizado que preferiu manter a amizade a arriscar o sobrenome da família. Depois veio Eleanor Jack, uma paixão que esbarrou no noivado dela com Dennis Collins, um amigo por ironia do destino. Orwell assistiu ao casamento em 1934 como quem assiste a um funeral, de pé, com as mãos nos bolsos e o coração apertado. Mas a dor, como tudo na vida dele, virava tinta. Enquanto se recuperava de uma pneumonia que quase o levou ao túmulo, mais um presente de Natal daqueles que a vida dá a quem não pede, recebeu a notícia de que Burmese Days havia sido rejeitado por Gollancz. Risco de processo por difamação, alegou o editor, como se a verdade fosse um crime. Orwell cuspiu no chão, ou teria cuspido, se não estivesse tão fraco, e mandou o manuscrito para os americanos. Harper Brothers o publicou em outubro de 1934, e que alquitada, aquela cata disfarçada, aquele pedaço de Birmânia que ele nunca conseguirá tirar de si, ganhou vida nas páginas fedendo a ódio colonial e a traição. Florey, o protagonista, era ele mesmo, um homem branco que odiava os brancos, um solitário que amava uma mulher que não o queria, um idealista que morria por causa de um bilhete rasgado e de uma mentira contada no calor de um ciúme barato. Elizabeth Lackkersten, a ingênua que trocava um homem por outro como quem troca de chapéu, era todas as mulheres que o haviam rejeitado. E o Po Kim, o birmanês corrupto que manipulava o sistema como um mestre de xadrez, era o retrato de tudo que Orwell mais desprezava, a hipocrisia, a ganância, a lei do mais forte. Quando Florey atirou em si mesmo, não foi apenas o personagem que morreu. Foi um pedaço de Orwell, aquele que ainda acreditava que a justiça podia ser encontrada nos trópicos ou em Londres, ou em qualquer lugar que não fosse entre as páginas de um livro. Enquanto esperava que Burmese Days cruzasse o Atlântico, ele já escrevia outro romance, A Clergyman's Daughter, 6 meses de suor, de noites em claro, de personagens que o assombravam como fantasmas. Dorothy Ari, a filha do reitor, era uma santa louca, uma mulher que a sociedade havia esmagado até virar pó, e que, no entanto, ainda conseguia se levantar. Ela vagava por Londres como ele próprio vagara, dormia em bancos de praça como ele dormira, e no fim, como ele, encontrava uma estranha salvação nos campos de lúpulo, entre os esclidos, os bêbados, os que não tinham mais nada a perder. Orwell enviou o manuscrito a Moore em outubro de 1934, com a mesma urgência de quem joga uma garrafa ao mar. Não importava se alguém a encontraria. O que importava era que ela existisse. E lá estava ele, mais uma vez à deriva, dessa vez entre as paredes descascadas de uma pensão de prostitutas em Londres, onde o cheiro de mofo e desespero se misturava ao perfume barato das mulheres que ali viviam. A noite foi longa, estendeu a mão a estranhos, pediu moedas com a mesma humildade de quem já não tem orgulho a perder. Depois, como se o destino quisesse lhe mostrar outra face da mesma moeda, vagueou pelas ruas iluminadas de Trafalgar Square, aquele mesmo espaço onde a pompa do império contrastava com a miséria que ele conhecia tão bem, até encontrar refúgio provisório em uma escola particular no oeste da cidade. Foi a mão estendida de um amigo mais uma vez que o salvou do abismo. Um gesto de generosidade que o devolveu, por pouco tempo, à margem menos hostil da existência. Mas a filha do clérigo não era apenas um espelho de suas próprias cicatrizes. Orwell usou Dorothy como um veículo para algo mais profundo, uma radiografia das vidas que a sociedade preferia ignorar. Nas páginas do livro ecoavam suas próprias experiências em Suffolk, entre os camponeos esquecidos, e nos becos de Londres, onde a pobreza não era uma abstração, mas um cheiro, um sabor, uma dor física. Ele entregou o manuscrito ao mundo com a mesma ambivalência de quem sabe que a verdade, quando crua demais, pode ser rejeitada. E foi. As críticas vieram. Uns elogiaram a coragem, outros torceram o nariz para o estilo irregular, para uma trama que parecia se desmanchar nas mãos do leitor. Orwell, porém, já tinha seus motivos para desdenhar da obra. Não era vaidade, era algo mais íntimo, como se o livro carregasse o peso de uma confissão mal resolvida.
Por isso, deixou que ela morresse em vida, proibindo reimpressões enquanto respirou. E então, como um sopro de ar fresco em meio à névoa, chegou a carta de Tia Nelly. Outubro de 1934 trouxe consigo não apenas o outono, mas uma oportunidade, o emprego de meio período na Booklovers Corner, uma livraria aconchegante no bairro de Hampstead, regida pelo casal Francis e Mifanvi Westrop. Era pouco, 5 horas e meia por dia, Bath era um porto. Um lugar onde os livros, aqueles velhos companheiros, estavam ao alcance das mãos. Os Westrop, generosos, lhe ofereceram mais do que um salário, um quarto, uma mesa para escrever, uma janela para o mundo literário que ele tanto almejava. Orwell aceitou como quem aceita um milagre discreto. Ali, entre prateleiras empoeiradas e conversas com clientes esquisitos, ele esculpiu Keep the Aspidistra Flying, romance sobre um poeta amargurado que lutava contra a indiferença de um sistema que premiava a mediocridade. Mais uma vez a vida e a ficção se entrelaçavam. Gordon Comstock, o protagonista, era Orwell sem máscara ou quase. A diferença? Orwell, ao contrário de Comstock, ainda acreditava que havia uma saída. Talvez não pela poesia, não pela glória literária, mas pela ação. E foi em Hampstead que ele começou a vislumbrar essa possibilidade. Os Westrop, com sua militância de esquerda, introduziram-no a um universo que fervilhava. O Independent Labour Party, um grupo radical, sim, mas também acolhedor, onde a revolução se discutia entre xícaras de chá e risadas. Orwell ouvia, observava, questionava. Não era ainda um socialista convicto, mas o ódio ao imperialismo, aquele mesmo que o perseguia desde os dias de Burma, já o empurrava para aquele lado do ringue. A justiça, afinal, não era uma questão de teoria. Era algo que se via nos olhos de quem passava fome. Enquanto isso, as cartas para Gollancz se multiplicavam. O editor, sempre atento, publicou A Filha do Clérigo em março de 1935, apesar das resenhas divididas. Alguns críticos elogiaram a audácia, outros, como Neil Statesman, acharam o estilo desleixado, a trama incoerente. Mas Gollancz, astuto, já tinha outro trunfo na manga, Burmese Days, o romance que Orwell escrevera anos antes e que agora, com cortes estratégicos para evitar processos dos oficiais britânicos retratados, finalmente veria a luz. O livro chegou às livrarias em junho, e as resenhas foram, dessa vez, quase unânimes em seu entusiasmo. Até Cyril Connolly, o velho conhecido de Saint-Cyprian e Eton, escreveu palavras generosas no New Statesman, um reencontro literário que selaria uma amizade para o resto da vida. Mas foi na primavera de 1935 que algo mudou para sempre. Em um jantar, ou talvez em uma daquelas noites intermináveis de conversa e uísque, Orwell conheceu Eileen O'Shaughnessy. Estudante de psicologia, inteligente e irônica, com um sorriso que parecia guardar segredos. Ele se apaixonou imediatamente. Ela não. Pelo menos não da mesma forma, não no mesmo ritmo. Eileen precisava terminar seu curso, precisava pensar. Orwell, porém, já via nela não apenas uma companheira, mas uma cúmplice. Enquanto esperava com a paciência de quem já aprenderá a esperar por tudo, mergulhou de cabeça em 2 projetos. Terminar Aspidistra e escrever resenhas para o New English Weekly, um jornal que, como ele, desconfiava das certezas fáceis. Quando finalmente enviou o manuscrito de Aspidistra a Gollancz, em janeiro de 1936, o editor lhe fez um convite inesperado: vá ao norte. Veja com seus próprios olhos. A depressão não era apenas um conceito abstrato. Era carne viva, ossos à mostra. Orwell não hesitou. Em 31 de janeiro partiu sem rumo certo, apenas com a curiosidade de quem sabe que a verdade está onde dói. Chegou a Manchester em 3 de fevereiro, armado com uma lista de contatos da Adelphi, graças a Richard Reis, e a determinação de não fechar os olhos. O que encontrou foi pior do que imaginara. Wigan, Liverpool, Sheffield, cidades onde o carvão sujava tudo, até as almas. Homens esqueléticos, crianças de barriga inchada, casas que desabavam sobre si mesmas. Ele anotou tudo em um diário meticuloso, tirou fotografias que pareciam gritar. Em Barnsley, testemunhou um comício de Oswald Mosley, o ex-trabalhista que agora liderava a British Union of Fascists, com seus camisas negras e seu discurso de ódio disfarçado de salvação. Orwell viu a violência nos olhos daqueles homens, ouviu as promessas vazias que ecoavam as de Mussolini, o mesmo veneno que já envenenava a Alemanha de Hitler. Entendeu então que a pobreza não era apenas uma questão de pão, era uma questão de dignidade. E que a dignidade, quando negada, podia se transformar em monstros. De volta a Londres em março, exausto mas com a mente em chamas, Orwell alugou uma casinha em Wallington, Hertfordshire.
Um refúgio modesto, com um jardim onde podia plantar rosas e ideias. Foi ali que soube da publicação de Aspedistra, e ali que começou a transformar suas anotações do norte em algo maior. The Road to Vigampier ainda não tinha nome, mas já tinha urgência. E então, em 9 de junho de 1936, aconteceu o que poucos acreditavam possível. Aileen disse sim. Não em uma igreja pomposa, não com festas intermináveis, mas na pequena igreja de Wallington, diante de amigos e de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia uma armadilha. Eric Blair, o homem que se escondia atrás de George Orwell, casou-se com a mulher que seria sua âncora. Aileen abandonara temporariamente seus estudos, mas não suas ambições. Talvez, pensava Orwell, eles pudessem construir algo juntos, algo que valesse a pena. Aileen fez o que pôde, mas o mundo que Orwell construía, aquele de palavras e ideais, ainda lhe era estranho, um território onde ela, apesar de toda a inteligência, não conseguia entrar. Enquanto isso, o homem que agora assinava como George Orwell fechava o caminho para Vigampier com um ponto final que soava como um desafio. Envio a Gollancz até 15 de dezembro, escreveu ao editor, selando não apenas um manuscrito, mas uma declaração de guerra. A primeira metade do livro era um mergulho cru nas entranhas do norte da Inglaterra, onde a pobreza não era estatística, mas carne viva. A segunda, um ensaio inflamado socialismo sim, mas não aquele mastigado pelos intelectuais de salão, e sim o que brotava das mãos calejadas dos mineiros, dos operários que não tinham tempo para teorias. Quando o livro chegou às livrarias em março de 1937, a Europa já ardia em outro fogo. Orwell, que há meses devorava notícias da Espanha, não pôde ignorar o chamado. Em julho do ano anterior, a República Espanhola, já cambaleante, vira-se frente a frente com a rebelião de Franco, um golpe que, em questão de dias, se transformará em guerra civil. Os nacionalistas, apoiados pela Alemanha de Hitler e pela Itália de Mussolini, avançavam com a precisão de uma máquina de morte. Do outro lado, a União Soviética mobilizava seus comunistas europeus, tecendo as brigadas internacionais com fios de idealismo e estratégia. Barcelona, epicentro da resistência, tornará-se o símbolo de uma luta que não era apenas espanhola, mas de todos que ainda acreditavam em um mundo menos cruel. Orwell não hesitou. Em dezembro desembarcou na cidade catalã com uma missão dupla: escrever sobre a guerra para os ingleses que distantes, mal compreendiam sua urgência, e lutar. Não como um observador, mas como um homem da classe trabalhadora que pela primeira vez via uma causa pela qual valia a pena arriscar a pele. Seu vínculo com o Partido Trabalhista Independente o levou à milícia do POUM, Partido Operário de Unificação Marxista, uma facção revolucionária que, ao contrário dos satalistas, recusava-se a ser marionete de Moscou. Em janeiro de 1937, foi enviado para a frente de Aragão, perto de Zaragoza. Não havia armas suficientes, nem munição, nem sequer botas decentes. Os dias se arrastavam em patrulhas inúteis, enquanto a noite trazia o frio e a certeza de que, a qualquer momento, uma bala poderia pôr fim a tudo. Mas Orwell não era um soldado nato. Enquanto outros se aglomeravam em torno do fogo, ele preferia o silêncio de um canto, um livro ou um caderno onde anotava, entre balas e tédio, as contradições de uma guerra que já cheirava a traição. Até que em março Aileen apareceu. Tinha cruzado a Europa para apoiar a causa não com um fuzil, mas com trabalho burocrático, aquilo que no fundo mantinha as engrenagens da resistência girando. Sua presença foi um sopro de humanidade em meio ao caos. Pouco depois, a milícia de Orwell foi transferida para Huesca, onde a vitória parecia ao alcance das mãos. Num dos combates mais ferozes, sua companhia tomou uma posição inimiga, só para ser surpreendida por um contra-ataque. Orwell, com um gesto que surpreendeu até a si mesmo, arremessou uma granada contra os atacantes, ganhando segundos preciosos para seus homens. Foi um ato de coragem, ou de desespero, mas não o suficiente para mudar o rumo da guerra. De volta a Barcelona em abril, ele planejava juntar-se às brigadas internacionais em Madrid, mas a Espanha já se devorava por dentro. O governo republicano, cada vez mais sob a influência de Stalin, voltará-se contra seus próprios aliados. Em maio, as ruas da cidade viraram um campo de batalha não entre fascistas e antifascistas, mas entre comunistas e anarquistas, entre aqueles que ainda acreditavam na revolução e os que a queriam domesticada. Orwell, preso no meio do fogo cruzado, passou 3 dias escondido num observatório, enquanto as tropas governamentais esmagavam as milícias operárias. Quando finalmente conseguiu sair, em 6 de maio, o POUM já estava na mira da repressão. O tiro que o atingiu no pescoço, dias depois, foi quase um alívio.
Uma bala perdida ou não que o derrubou na frente de Aragão, deixando-o entre a vida e a morte em hospitais improvisados. Quando voltou a Barcelona em junho já não havia mais ilusões. A Espanha que ele conhecera, aquela de esperança e solidariedade, desvanecia-se sob a sombra de Stalin e a covardia dos que preferiam o silêncio à verdade. Com Aylin conseguiu escapar por pouco, os passaportes britânicos como único escudo contra a perseguição. 6 meses na Espanha haviam sido suficientes para quebrar suas últimas crenças ingênuas, e para forjar as que o acompanhariam pelo resto da vida. De volta a Wellington, Orwell escreveu não por obrigação, mas por necessidade. Homenagem à Catalunha nasceu daquele verão de 1937, um livro que não era apenas um relato, mas um grito. Quando o enviou a Sequer e Warburg, temeu que Gollancz, seu editor de sempre, o rejeitasse. Afinal, criticar Stalin em plena ascensão do comunismo soviético era quase uma heresia. E de fato, quando o livro foi publicado em abril de 1938, as vendas foram pífias, menos de 700 exemplares no primeiro ano. A esquerda intelectual preferia fechar os olhos. Mas Orwell não se importava. Ele já sabia que a verdade, mesmo quando ignorada, tem o poder de corroer as mentiras mais bem construídas. Enquanto isso, seus pulmões, fragilizados pela bala e pelo frio das trincheiras, o traíam. Em março, uma hemoptise o jogou numa cama de sanatório em Kent, onde passaria 5 meses entre febre e delírios. Foi lá, entre tosses e cartas, que se filiou oficialmente ao Partido Trabalhista Independente, não por lealdade cega, mas porque ainda acreditava, contra todas as evidências, que a política poderia ser algo mais que uma farsa sangrenta. Em setembro, uma viagem a Marrocos com Aylin deveria ser um respiro. Mas até o sol africano parecia pálido diante do que ele deixará para trás. A Espanha o havia marcado para sempre. E assim, entre uma crise de tosse e outra, começou a escrever O Caminho de Vigan-Pier de sua própria vida, O Ar da Guerra, um romance sobre George Bowling, um homem que volta à sua cidade natal e descobre que o passado, assim como a Revolução, é uma terra estrangeira. A modernidade, impiedosa, havia devorado tudo, até as memórias, até as esperanças. Mas Orwell, teimoso, continuava a escrever, porque no fundo, era isso que restava, palavras contra o esquecimento. Mas não era apenas o lucro que movia Orwell, era algo muito mais profundo. Aquele manuscrito de O Ar da Guerra queimava em suas mãos como um manifesto urgente, uma denúncia disfarçada de ficção. Quando desembarcou na Inglaterra em 30 de março de 1939, não perdeu tempo, correu para mostrar as páginas a Leonard Moore, seu agente, com a mesma pressa de quem entrega uma bomba prestes a explodir. E explodiu. O livro não apenas foi publicado, arrebatou leitores como um vendaval. Homagem à Catalunha havia sido ignorado em seu tempo, mas O Ar da Guerra? Em junho, a primeira edição de 2.000 exemplares esgotou-se em semanas. Gollancz, o editor, mal podia acreditar. Orwell, porém, não teve tempo para saborear o triunfo. A morte bateu à sua porta. Em junho daquele mesmo ano, ele partiu para Southwold, onde seu pai, Richard Blair, agonizava. Assisti-lo no leito de morte foi como reviver a sombra da própria fragilidade, um lembrete cruel de que, por mais que escrevesse contra o tempo sempre vencia. De volta a Wellington, mergulhou nos diários, anotando com mão firme os sinais de um mundo à beira do abismo. A guerra não era mais uma ameaça distante, era uma certeza que se arrastava como uma maré negra. Em setembro de 1939, quando as bombas de Hitler caíram sobre a Polônia, Orwell soube, nada seria como antes. Aylin, sua mulher, conseguiu um posto no departamento de censura do governo, um trabalho que, ironicamente, a colocava do lado da máquina que ele tanto criticava. Orwell sonhava em segui-la a Londres, em se alistar na mesma trincheira burocrática. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. A saúde frágil, os pulmões marcados pela tuberculose, a teimosia de quem se recusa a ser útil do jeito que mandam, tudo conspirava contra ele. Então, enquanto a Europa ardia, ele ficou 9 meses em Wellington, escrevendo como se as palavras fossem a última linha de defesa, porque no fundo eram. Mesmo tendo sido um pacifista convicto antes da guerra, algo em Orwell se quebrou quando viu as notícias de Dunquirque, a rendição da França, a sombra nazista estendendo seus dedos sobre a Inglaterra. Não era mais tempo de teorias, era hora de agir. E se não podia pegar em armas, pegaria na caneta. Dentro da Baleia, sua coleção de ensaios publicada por Gollancz em março de 1940, foi sua primeira salva de canhão. Mas precisava de mais. Precisava de um palco maior. Foi então que Horizon apareceu. A revista literária de Cyril Connolly, lançada no primeiro dia de 1940,
Era o lugar perfeito para um homem que queria gritar e ser ouvido. Orwell não apenas contribuiu, ele dominou suas páginas com uma prosa afiada como uma baioneta. Enquanto isso, em maio, ele e Aileen se mudaram para um apartamento perto do Regent's Park, bem a tempo de testemunhar o desmoronamento do mundo. Dunkirk. A queda da França. Em 17 de junho, a notícia que os partiu ao meio. Lawrence, irmão de Aileen, morto em ação como médico da Força Expedicionária Britânica. A dor era fresca, mas não havia tempo para luto. A ameaça de uma invasão nazista pairava sobre Londres como um espectro. O governo, desesperado, criou os Local Defense Volunteers, depois rebatizados, com um toque de heroísmo trágico, de Home Guard. Orwell não hesitou. Em meados de junho, alistou-se na unidade de St. John's Wood, um bando de 10 voluntários mal equipados, mas determinados. Em semanas, sua competência natural o levou à patente de sargento. 2 vezes por semana treinavam. Faziam guarda noturna na central telefônica local nos pontos estratégicos da cidade, homens comuns, armados com rifles antiquados e a convicção de que se a hora chegasse, resistiriam. Mas Orwell não se contentava em ser apenas mais um soldado de fim de semana. Fred Warburg, o editor que havia ousado publicar Homagem à Catalunha, lhe ofereceu um projeto ambicioso, uma série de livros sobre a guerra, escritos por vozes que entendessem seu significado real. Orwell aceitou sem pestanejar. Seu tema? Nada menos que o futuro da Grã-Bretanha. O Leão e o Unicórnio, escrito entre os uivos das sirenes do Blitz, foi seu grito de guerra. Nele desmontou o mito do caráter britânico, mostrou como Dunkirk não fora um triunfo, mas um sintoma da falência do capitalismo, e propôs com uma clareza cortante, que só o socialismo poderia salvar a democracia. Enquanto as bombas caíam sobre Londres, ele escrevia. Enquanto East End ardia e os ricos se escondiam em abrigos privados, ele observava. E o que via? Uma nação dividida. De um lado os que ainda acreditavam na guerra como um jogo de cavalheiros, de outro, os operários do leste londrino, para quem a batalha era uma questão de sobrevivência pura, sem retórica, sem ilusões. Quando a Luftwaffe falhou em quebrar a RAF na Batalha da Inglaterra, o medo da invasão diminuiu. Orwell não se iludiu. Sabia que a guerra era longa, suja e que cada derrota, Grécia, Norte da África, o Oriente Médio, era um golpe no moral de um país já exausto. Até que em 22 de junho de 1941, veio a notícia que o deixou paralisado. Hitler invadira a União Soviética. Orwell, que tanto desconfiava de Stalin, sentiu um nó no estômago. Não por simpatia pelo regime soviético, mas porque sabia, os alemães não fariam uma jogada tão arriscada se não estivessem certos de uma vitória rápida. E se caíssem? O que restaria da Europa? Foi nesse clima de desespero controlado que em agosto de 1941, uma oportunidade inesperada surgiu. O BBC Indian Section o chamou para produzir programas em inglês, destinados não só à Índia, mas às colônias ocupadas pelos japoneses, Malásia e Indonésia. Era um trabalho de guerra, sim, mas também de cultura. Orwell, que amava a Índia de sua infância e odiava o imperialismo que a sufocava, viu ali uma chance de fazer algo útil. Afinal, não era apenas sobre transmitir notícias, era sobre dar voz a escritores indianos, sobre mostrar que a luta pela liberdade não tinha fronteiras. Mas a ironia não o abandonava. Enquanto tentava equilibrar propaganda e verdade, enquanto via os nacionalistas indianos serem reprimidos pelo mesmo governo que agora o empregava, uma frustração silenciosa o corroía. A guerra o havia arrastado para o centro da máquina que tanto criticara. E no entanto, como sempre, ele continuava. Porque no fim das contas era isso que fazia. Escrever, resistir, mesmo quando o mundo desabava. Não bastava ser apenas um funcionário da máquina propagandística, ele precisava ser o anfitrião das vozes que o sistema tentava abafar. E assim, com uma ironia que só ele dominava, Orwell recebia em sua mesa os mesmos nacionalistas indianos que o Império Britânico insistia em silenciar. Convites calorosos, conversas que dançavam entre a diplomacia e a subversão, enquanto a guerra devorava o mundo lá fora. Era março de 1942 quando, após 6 meses de silêncio forçado, retomou seu diário com uma confissão desolada. Fazemos o possível, mas nada funciona como deveria. Não é bem o que queríamos, mas seguimos em frente teimosamente, como se a esperança fosse um ato de rebeldia. Ele duvidava que alguém o ouvisse. Só anos depois descobriria que suas transmissões, como faróis na escuridão, haviam se tornado cordas de salvamento para aqueles que sufocavam sob a ocupação japonesa. A Índia, porém, não o largava.
Ela se infiltrava em seus pensamentos, em suas palavras, como uma obsessão que não podia nem queria sacudir. Em 1942, nas páginas da Horizon, desferiu um ensaio sobre Rudyard Kipling que era ao mesmo tempo um elogio e uma denúncia. A admiração pelos construtores do Império, sim, mas também um grito contra a pilhagem econômica que sangrava o subcontinente. A Índia não era apenas um tema, era um espelho, e Orwell, com seus olhos de falcão, via além das promessas vazias. Quando Sir Stafford Cripps desembarcou em Delhi em março daquele ano, carregando uma proposta de autogoverno que parecia revolucionária, Orwell observou fascinado. Cripps, o idealista incômodo, o homem que ousava desafiar Churchill com princípios em vez de cálculos políticos, era uma figura que ele não podia ignorar. A missão falhou, como não poderia deixar de ser, numa época em que a Grã-Bretanha negociava com uma mão e apertava o punho com a outra. Orwell viu ali algo raro, um político que não se curvava. E isso, para ele, valia mais que 1000 discursos. Mas a guerra não perdoava. Enquanto os japoneses avançavam sobre a Birmânia e o Império Britânico tremia, Orwell sentia o peso de sua própria hipocrisia. Escrever para a BBC já não era resistência, era cumplicidade. Em novembro de 1943, depois de meses de desilusão, bateu o martelo, entregou sua demissão. Não sem antes deixar claro que não se tratava de uma retirada, mas de uma mudança de trincheira. O Tribune, o semanário de esquerda lançado com o apoio do próprio Cripps e editado por Aneurin Bevan, o fogoso deputado trabalhista, seria seu novo campo de batalha. Ali, entre colunas afiadas como Me Agradar, onde misturava reflexões sobre a guerra com observações sobre as rosas de seu jardim em Wellington, e artigos que não poupavam nem mesmo os aliados soviéticos, Orwell encontrou um espaço onde a verdade não precisava se disfarçar de patriotismo. E ainda assim a literatura não o abandonava. Enquanto acumulava textos para a Partisan Review, o Observer e a Horizon, uma ideia o consumia. Uma fábula sobre uma fazenda onde os animais se rebelavam contra os humanos, só para descobrirem que a tirania não escolhe espécie. A revolução dos bichos nasceu dessa urgência, desse medo de que o mundo pós-guerra trocasse um totalitarismo por outro. Em fevereiro de 1944, o manuscrito estava pronto. Mas publicá-lo? Isso era outra história. Em plena aliança com Stalin, quem ousaria tocar numa sátira que expunha as entranhas do regime soviético? Gollancz, seu antigo editor, recusou-se a arriscar. Jonathan Cape, inicialmente interessado, recuou após um conselho amigável do Ministério da Informação, aqueles mesmos burocratas que Orwell havia servido com tanto nojo. Foi só em julho, quando Frederick Warburg, apesar da escassez de papel e das pressões, topou o desafio, que o livro encontrou um porto. Mesmo assim, a censura indireta adiou seu lançamento até agosto de 1945. O mundo não estava pronto para ouvir que, sob a máscara do socialismo, um novo tipo de opressão se erguia. Enquanto isso, a vida pessoal de Orwell se partia e se recompunha em fragmentos. Depois de 8 anos de casamento sem filhos, ele e Aileen decidiram adotar. Em maio de 1944, o menino recém-nascido, Richard Horatio Blair, chegou ao mundo nas mãos de Gavin O'Shaughnessy, cunhada de Aileen, que trabalhava com mães solteiras em Newcastle. O bebê foi levado para Greystone, a casa da família O'Shaughnessy, enquanto o casal arrumava um lar em Londres. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em outubro, depois de um bombardeio que destruiu seu apartamento, eles finalmente conseguiram se estabelecer em Islington. Aileen, que havia deixado o Ministério da Informação para se dedicar ao filho, parecia finalmente feliz, até que em fevereiro de 1945, uma dor surda a levou ao hospital. Tumores. Uma esterectomia de urgência marcada para o dia 29 de março. Orwell, em Paris como correspondente de guerra para o Observer e o Manchester Evening News, recebeu a notícia como um soco. Aileen não resistiu à anestesia. Morreu aos 39 anos, deixando para trás um marido atordoado e um filho de 10 meses. Ele voltou correndo. Não havia tempo para luto, apenas para a raiva fria de quem sabe que a vida, assim como a história, não se importa com justiça. Só com sobrevivência. O luto não o paralisou, transformou-se em combustível. Após o funeral de Aileen em Newcastle, entre a dor que dilacerava e o vazio que ameaçava engoli-lo, Orwell fez o que sempre fizera, voltou ao fronte. Não por fuga, mas por uma necessidade visceral de testemunhar, de cravar as unhas na carne viva da história enquanto ela ainda sangrava. A Europa em ruínas era o espelho perfeito para seu próprio desmoronamento interno. Ambos exigiam que se olhasse de frente sem pestanejar.
De volta ao continente, ele seguiu o avanço aliado rumo ao coração podre do Reich, anotando não apenas os fatos, mas o peso deles. Estou aqui para falar do que a guerra faz com as almas, poderia ter escrito nas entrelinhas de seus despachos. Esteve em solo alemão nas semanas que se seguiram à rendição em 8 de maio, registrando com precisão cirúrgica o colapso de um império que, como todos os impérios, acreditara ser eterno. Os restos do exército alemão estão sendo arrastados como cães, escreveu sem triunfalismo, apenas com a frialdade de quem sabe que a derrota de um monstro não apaga as cicatrizes que ele deixou. Até o fim do dia estarão de volta a Londres como troféus. Vocês vão adorar. Vai ser um espetáculo mensal, como um circo onde os leões já foram domados, mas ainda mostram os dentes. Mas a vida teimosa não esperava que ele se afundasse na melancolia. Até o fim de junho, um milagre pequeno e concreto. Uma enfermeira gentil para Richard, o filho que agora era tudo o que restava de Aileen. O menino voltou para o apartamento em Islington, envolto em cuidados, enquanto Orwell se debatia entre a culpa de não ser suficiente e a urgência de terminar o que havia começado. Será em julho, querido, murmurava para si mesmo, como um mantra. Aguenta até julho. E julho chegou com uma explosão. Animal Farm foi publicado em agosto e em 6 semanas esgotou 5.000 cópias. Um fenômeno. Um soco no estômago da hipocrisia. Em apenas 100 páginas, Orwell desnudara a revolução devorando seus próprios filhos, os porcos Sobal, o idealista traído, e Napoleão. O tirano que não precisava de coroa para ser rei, transformavam a fazenda em um espelho grotesco da União Soviética. Todos os animais são iguais, proclamavam os mandamentos originais, mas alguns são mais iguais que os outros. A ironia era uma faca. Stalin, disfarçado de porco, ordenava a expulsão de Trotsky, Sobal, com cães de ataque. Schialer, o propagandista, reescrevia a história com a mesma facilidade com que o partido reescrevia os livros didáticos. No final, os porcos não apenas imitavam os humanos, eles se tornavam humanos, com suas garrafas de uísque e suas botas de couro, enquanto os outros animais morriam de fome. O livro era uma bomba. Os conservadores britânicos o abraçaram como um libelo contra o socialismo, mas Orwell, socialista até a medula, cuspia veneno contra outra coisa, a traição dos princípios. Stalin não era o socialismo, era seu algoz. E quando, em julho de 1945, o Partido Trabalhista de Clement Attlee venceu as eleições com uma plataforma de reformas radicais, Orwell permitiu-se um suspiro de esperança. Talvez, só talvez, a história não estivesse condenada a repetir seus piores capítulos. Mas a decepção veio rápido, as promessas de transformação esbarraram na burocracia, na moderação, na realpolitik. O sonho de uma revolução genuína esvaía-se como fumaça. Foi então que ele começou a escrever sobre outro pesadelo. Aileen, em uma de suas últimas cartas, havia implorado: "Você está se matando, George. Londres o está devorando." Ela falava dos artigos, das noites em claro, da tensão que o deixava com os nervos à flor da pele. Falava também do plano antigo, a fuga para o campo. Um lugar onde o silêncio fosse mais alto que os gritos da cidade. Orwell, que sempre desconfiara de soluções fáceis, desta vez cedeu. Em setembro de 1945, começou a tramar a mudança para Jura, uma ilha remota nas Hébridas interiores, onde alugara uma casa de pedra chamada Barnil. "Lá terei tempo", escreveu a um amigo. Ou pelo menos terei a ilusão de tempo. Mas a vida, mais uma vez, não colaborava. Enquanto esperava pelas reformas na propriedade, ele se dividia entre o apartamento em Islington, onde Richard, a enfermeira Susan Watson e uma rotina frágil o mantinham ancorado, entre as crises de solidão que o deixavam à beira do colapso. Doente e exausto, tentava cortejar mulheres mais jovens que o rejeitavam com delicadeza ou sem ela. "Não sou um homem para se amar", confessou em uma carta nunca enviada. "Sou um homem para se sobreviver." A primavera de 1946 deveria ter sido sua redenção. Jura o esperava. Mas em fevereiro, uma hemorragia tuberculosa o derrubou. Depois a morte de sua irmã Marjorie, mais um golpe em um corpo já combalido. Só em maio finalmente embarcou para a ilha com Avril, sua outra irmã, Richard e Susan. Barnil era linda e desolada. 7 milhas de distância da aldeia mais próxima, Ardlussa, onde o correio chegava quando chegava, e as estradas eram pouco mais que trilhas de lama. Orwell comprou uma moto para buscar mantimentos, mas o isolamento era quase absoluto. "Aqui ou você se afoga ou aprende a nadar", escreveu no diário. Para sua surpresa, aprendeu. O silêncio de Jura não era vazio, era um eco.
Lá, sem as distrações de Londres, sem os jantares intermináveis onde os intelectuais discutiam o mundo enquanto o mundo ardia, Orwell pôde finalmente mergulhar no livro que o consumia há anos. Um romance sobre um futuro onde a tirania não precisava de tanques, apenas de palavras. Onde a verdade era o que o partido decidia que fosse. Onde 2 mais 2 igual 5 se assim ordenassem. Prometeu ao agente Leonard Moore, terminarei o rascunho até o outono. Mas Jura, com sua beleza brutal, era também uma armadilha. As tempestades cortavam a eletricidade por dias. As entregas de comida atrasavam. As cartas demoravam semanas. E sempre havia a doença, aquela tosse que não o largava, aquele cansaço que o deixava prostrado por horas. Não importava. Ele escrevia. Porque Orwell sabia uma coisa, os tiranos só vencem quando os homens param de testemunhar. E ele, mais do que ninguém, entendia o poder de um homem sozinho, com uma máquina de escrever e uma verdade para contar. Era uma advertência amigável, sim, mas também um grito de alerta. Orwell não escreveu 1984 como um exercício de ficção, mas como um espelho erguido diante da humanidade para que enxergássemos nossa própria capacidade de nos dobrar, de nos render, de nos trair. Ele queria que avançássemos, que resistíssemos. E mesmo com a doença corroendo seus pulmões e a solidão apertando seu peito, deu tudo de si, não no auge de suas forças, mas no limite delas. Até setembro de 1946, já havia escrito 50 páginas quando voltou a Londres, não por descanso, mas por necessidade. Precisava ver os que amava, reatar laços, fechar acordos. Um homem não vive só de palavras, por mais urgentes que sejam. Enquanto isso, em janeiro do ano seguinte, a Revolução dos Bichos ganhava as ondas do rádio pela BBC, sua sátira cortante ecoando nos lares britânicos. Orwell, por sua vez, fazia uma jogada ousada. Abandonava Gollancz, seu editor de longa data, e migrava para Sequeira e Warburg, convencido por Victor de que ali seu livro teria o peso que merecia. Gollancz, com a elegância de quem reconhece um gênio, liberou-o sem resistência. Em abril estava de volta a Barnhill, determinado a terminar o romance até o início de 1948. Mas o corpo mais uma vez traiu. A tosse persistia. A fraqueza o derrubava. Uma briga com sua irmã Avril foi a gota d'água. Susan Watson, sua governanta, deixou a ilha para sempre. Só Richard Reis, leal até o fim, passou o outono inteiro ao seu lado, enquanto Barnhill, aquela casa gelada e solitária, cuidava de Orwell do único jeito que podia, abrigando sua obsessão. Ele estava quase lá. O primeiro rascunho do romance quase completo. Mas Londres chamava e ele, mais uma vez, teve que interromper tudo. Em novembro, a viagem se tornou impossível. A doença o prendeu em Jura, onde o médico, depois de uma longa viagem até Ardlussa, finalmente pôs nome ao que o consumia: tuberculose. Pouco antes do Natal, Orwell era internado em um hospital perto de Glasgow, pálido, esquelético, mas ainda com o manuscrito grudado às mãos. A primavera trouxe uma melhora. Não uma cura, mas uma trégua. Voltou a Jura. Voltou a máquina de escrever. E apesar dos médicos ordenarem 6 semanas de repouso, ignorou-os. Revisou o romance com uma urgência que só quem pressente o fim conhece. Em outubro, o manuscrito estava pronto para ser datilografado. Mas quem o faria? Warburg tentou, procurando uma datilógrafa disposta a enfrentar o isolamento de Barnhill. Ninguém apareceu. Então, Orwell, com as mãos trêmulas e a respiração curta, fez o que sempre fizera, assumiu a tarefa sozinho. O título foi uma batalha à parte. 1984, um número, uma data, uma profecia. Não era apenas o futuro, era um aviso de que o futuro já havia começado. E quando o novo ano chegou, Orwell deixou Jura pela última vez. Não como um derrotado, mas como um homem que sabia que sua guerra estava quase no fim. Rumou para um sanatório nos Cotswolds, onde o ar era mais doce e a morte, talvez, menos cruel. Enquanto isso, Warburg lia as páginas finais e sentia o peso delas. Alguns temeram que o livro fosse propaganda, um ataque direto à União Soviética. Engano. 1984 não era sobre Moscou. Era sobre Londres. Sobre a Inglaterra de guerra, renomeada como Pista de Pouso 1, uma província de Oceânia, um império que devorava a si mesmo em nome de uma guerra eterna. Big Brother não era Stalin. Era algo pior. A sombra de todos os tiranos passados e futuros, projetada sobre as paredes de cada lar, através das telas que espionavam, dos alto-falantes que mentiam, da polícia do pensamento que caçava até os suspiros de rebeldia. O Ministério da Verdade? Uma cópia fiel do Senate House, aquele prédio cinzento da Universidade de Londres onde, durante a guerra,
o Ministério da Informação britânico havia se instalado. O mesmo lugar onde Orwell trabalhará, onde vira de perto como a verdade pode ser rasurada, reescrita, apagada. Winston Smith, seu protagonista, era um burocrata desse ministério, um homem que em segredo ousava odiar. Escrevia em um diário, escondido num canto onde as telas não alcançavam, embora soubesse que não havia esconderijo seguro. Cada palavra era um crime, cada pensamento uma traição. Até que Julia apareceu. Uma mulher que, como ele, fingia lealdade enquanto carregava ódio no peito. Juntos, arriscaram um amor proibido. Sonharam com liberdade. Foram pegos, torturados, quebrados. Na sala 101, onde cada prisioneiro enfrentava seu pior pesadelo, Winston descobriu que o verdadeiro horror não era a dor, era a rendição. No final, quando seu algoz lhe perguntou se amava o Big Brother, ele não resistiu. Choro. Assentiu. E o livro se fechou com um homem vazio, um homem que havia perdido até a capacidade de se rebelar. Orwell sabia que não escreveria outro romance. Seu corpo já não respondia. Mas 1984 foi lançado em junho, com 25.000 cópias impressas de ambos os lados do Atlântico. As vendas dispararam. As críticas elogiavam. Seu espírito por um instante parece ter se animado, até a doença lembrá-lo de que não havia trégua. Em setembro foi transferido para o University College Hospital, em Londres, a poucos passos do Senate House, aquele prédio que tanto o inspirara. Uma ironia cruel. O homem que desmascarara os mecanismos do controle estava agora preso a uma cama, olhando pela janela para o mesmo céu que um dia observara como funcionário do Ministério da Informação. Mesmo assim, casou-se. Sonia Brownell, 15 anos mais nova, editora da Horizon, a revista que o apresentará a um mundo literário mais vasto, disse sim. A cerimônia foi em 13 de outubro, com Orwell sentado na cama, pálido, mas sorrindo. Como se, mesmo à beira do abismo, ainda acreditasse em algo. O novo ano trouxe uma última esperança, a Suíça. Um sanatório nos Alpes, onde o ar puro talvez lhe desse mais tempo. Mas o tempo para Orwell havia acabado. 4 dias antes da viagem marcada, em 21 de janeiro de 1950, ele morreu. Tinha 46 anos. Eric Blair nasceu em uma família modesta, destinado a ser mais um funcionário do Império Britânico. Mas em 1927, depois de voltar da Birmânia, declarou que seria escritor. E foi, até o último suspiro. Porque alguns homens não escrevem por fama, por dinheiro ou por glória, escrevem porque se não o fizerem, a verdade morre com eles. E Orwell, mais do que ninguém, sabia que a verdade é a primeira vítima quando os tiranos sobem ao poder. Ele nos deixou um livro, não como profecia, mas como aviso. Não como ficção, mas como espelho. E a pergunta que 1984 faz não é se isso acontecerá. É quando. E o que faremos quando chegar? Orwell não nasceu grande, ele se tornou. E não por privilégio, mas por escolha. Depois de vagar como um andarilho pelos caminhos mais sombrios da Inglaterra, de dormir em abrigos para mendigos e trabalhar como lavador de pratos, ele entendeu algo que poucos intelectuais de sua época ousaram encarar. A verdade não se encontra nos salões de debate, mas nas cicatrizes daqueles que a história esmagou. Suas primeiras palavras impressas não vieram em livros, mas em artigos crus, escritos com as mãos sujas de tinta e a consciência pesada de quem já viu o mundo sem filtros. Só em 1933, sob o nome que o imortalizaria, George Orwell emergiu não como um escritor qualquer, mas como uma voz que se recusava a ser abafada. A Espanha de 1937 o marcou para sempre. 6 meses entre trincheiras, traições e a ilusão revolucionária queimada pelo fogo stalinista. Lá, ele aprendeu que os ideais mais puros podem ser corrompidos pelos mesmos que juram defendê-los. Sua esposa, Eileen, não foi apenas sua companheira, foi sua bússola moral em um tempo em que a moral era moeda rara. Juntos, forjaram uma convicção: o socialismo que valia a pena lutar não era o dos burocratas de Moscou, mas o dos que ainda acreditavam na dignidade humana acima de dogmas. Quando a guerra estourou em 1939, Orwell não ficou à margem. Quis lutar, quis servir, quis usar sua pena como arma. Mas a BBC, onde trabalhou, lhe mostrou outra face da censura, a dos aliados que silenciavam verdades inconvenientes em nome da unidade. Foi ali, entre a hipocrisia institucional e o horror da Blitz, que suas obras-primas começaram a tomar forma. Animal Farm não é um conto infantil. É um grito. Uma fábula onde os porcos se tornam algozes não por acaso, mas por design, porque o poder, quando não é vigiado, devora até seus próprios filhos. E 1984 não é ficção científica.
É um manual de sobrevivência para quem ainda ousa pensar em um mundo onde o grande irmão já nasceu, onde a linguagem é castrada e a história reescrita a cada dia. Esses livros não surgiram por acaso. Nasceram de um homem que já havia enterrado a esposa, que via a saúde se esvair enquanto a fama crescia, que assistia seus próprias palavras serem distorcidas por aqueles que deveriam combatê-las. Orwell não escreveu para ser adorado. Escreveu para ser ouvido. E aqui está o paradoxo. O mesmo homem que desmascarou a tirania soviética era um socialista até a medula. Não o socialismo dos comissários e dos gulags, mas o dos que sonhavam com uma sociedade onde nenhum homem fosse lobo do outro. Sua crítica não era ao ideal, era a sua perversão. Ao autoritarismo que se esconde atrás de bandeiras vermelhas ou cruzes gamadas, pouco importa. Ele sabia que o inferno não precisa de chifres para ser reconhecido. Basta um discurso bem ensaiado e uma multidão disposta a acreditar. Hoje alguns o chamam de profeta, outros de alarmista. Mas Orwell não queria adivinhar o futuro, queria impedi-lo. Suas páginas não são um legado, são um ultimato. E a pergunta que ecoa não é se ele estava certo, mas se ainda temos coragem de provar que ele estava errado. Porque no fim, a grande tragédia não seria se 1984 se tornasse realidade. Seria se, quando isso acontecesse, já tivéssemos esquecido como lutar.